Não se pode definir uma marca ou uma única característica do CIMI, porque essas são dadas na prática missionária, na relação com as comunidades, na convivência, nos aprendizados, nas alegrias e nas dores cotidianas. Há 50 anos se buscava saber, identificar, localizar, visitar, perceber, difundir e denunciar o genocídio em curso. Há 50 anos se viu que a missão não poderia ser de atração, mas de encarnação, porque se cumpria o papel da dominação integracionista, ou seja, havia a necessidade de uma radical mudança de perspectiva missionária. Se deveria mergulhar nas culturas, nos modos de ser dos povos para compreender, estar e viver como eles. Havia a missão profética, política, de atuar nos caminhos das sociedades nacionais e internacionais para fazer chegar as denúncias, os apelos, as angústias dos povos indígenas, condenados ao extermínio pelos governos militares. Fez-se urgente um movimento das articulações entre os povos em todas as regiões do país, para que se identificassem como irmãos e parentes, os originários, filhos da Mãe Terra, e pudessem expressar seus sentimentos, sofrimentos e resistências, bem como a necessidade de se unirem para enfrentar a tirania estatal e colonizadora. As assembleias de líderes foram os primeiros passos nesse movimento de articulação, e lá estavam as missionárias e missionários em comunhão, ouvindo, aprendendo e se comprometendo com a defesa dos direitos à terra e aos territórios. O CIMI, com suas missionárias e missionários, seguiu se estruturando, criando regionais para que os agentes da missão pudessem também se organizar, planejando e atuando com os mesmos objetivos e perspectivas, vinculados ao radical compromisso do Evangelho do Amor, a defesa da vida, o respeito às culturas, às crenças e tradições é a indiscutível garantia dos territórios de todos os povos. Único povo mestiço, mãe morena e latina, pátria branca ameríndia, América preta e andina, legado de tantas vidas, trago no peito e na cor, o sangue da mestiçagem. A causa indígena salta para fora das aldeias e dos territórios, através de diferentes articulações indígenas, germinadas a partir das assembleias dos povos. E então, organizações indígenas de estudantes, de líderes ou de representantes de povos
são constituídas em âmbito regional e nacional, e com elas se busca levar aos poderes públicos suas demandas e pedidos de respeito e de justiça. Violências, perseguições de toda a ordem eram ainda práticas cotidianas. Até a reforma agrária se fez sobre as terras Caingangue no sul do Brasil, de onde, depois de intensos conflitos, os indígenas retomam as terras e os colonos, lá assentados, se organizam e formam, no início dos anos de 1980, o Movimento do Sem Terra, que protagoniza importantes lutas pela reforma agrária no Brasil. Os povos seguem o avanço político na busca por espaço, por direitos e reconhecimento étnico, e com essa força se passa a pautar temas de discussão, demarcação das terras, políticas públicas diferenciadas, proteção aos territórios e o combate às invasões. Vem o movimento pré-constituinte na segunda metade da década de 1980 e depois, na sequência, o engajamento na luta pela nova Constituição, para que nela fossem contempladas as propostas dos povos indígenas. Em 1988, a nova Constituição foi promulgada e dentro dela, além de direitos esparsos, há o capítulo 8º, dos direitos do índio, no qual nos artigos 231 e 232 se ratifica a luta de décadas e se contempla os direitos originários à terra, o fim da tutela e da integração, o respeito às culturas e a garantia de que os povos passariam a ser respeitados como sujeitos de direitos. Desde a Constituição Federal, né, a Constituição Federal ela realmente foi um marco para os direitos indígenas, né? Naquele período, principalmente lembrando aí o período constituinte, de intensa mobilização indígena, né, sobretudo depois que houve, antes disso, né, as denúncias da SPI, a criação da FUNAI, o estabelecimento do Estatuto do Índio, a Constituição Federal ela vem e rompe com a tutela. Porque nós sabemos que a última coisa que deve acontecer é a prisão do indígena. Todas as leis internacionais falam disso, e toda a nossa experiência, sabemos que a prisão para o indígena é um problema muito grande. É uma ruptura da sua cosmologia, de toda a sua estrutura. Nessa jornada, o CIMI esteve presente em todos os momentos, desde as suas bases, passando pelos regionais e secretariado nacional, sempre acreditando na força da luta, do engajamento, da formação, das alianças e articulações. Na década seguinte, de 1990, inicia-se o aprendizado do direito, suas nuances, interpretações e alcance, bem como de sua aplicabilidade na vida prática das aldeias dos territórios. Os povos indígenas, embora toda a violência e processo de desterritorialização que enfrentavam, retomam na década de 90 uma força vital a partir da nova Constituição Federal, pois nela se reconhecem os direitos à terra, as diferenças e rompe-se com a perspectiva integracionista e todos os povos têm a garantia de serem tratados como sujeitos de direitos. O CIMI, no ambiente de retomadas e de resistências dos povos indígenas, suas organizações locais, regionais e nacionais, acompanha, apoia e dedica-se na missão de consolidação do direito à demarcação da terra, às políticas públicas diferenciadas e ao reconhecimento das diferenças étnicas e culturais. Assume-se, em âmbito nacional, a campanha pela demarcação das terras indígenas no Brasil, tentando fazer com que se cumprisse o prazo de 5 anos dado pela Constituição Federal de 1988, de que todas as terras seriam demarcadas.
O CIMI apoia a luta dos movimentos indígenas por educação diferenciada, investindo nos encontros de professores e estudantes indígenas, apoiando o movimento por uma política de saúde indígena que respeite os modos de ser e as práticas tradicionais, bem como se inicia as articulações por um subsistema de atenção à saúde com base nos distritos sanitários especiais indígenas. Eu aprendi muito sobre a vida, eu aprendi muito sobre o ser índio, né? Eu aprendi muito sobre a luta que está implicada na existência indígena, né, com esses povos da região do Médio Solimões. E o meu trabalho tinha uma relação mais direta com a educação nesse período, porque eles estavam reorganizando as suas escolas e eles estavam lutando para poder ter um projeto pedagógico específico, diferenciado naquela região ali, numa época em que não havia ainda garantia de direitos específicos para a educação escolar indígena, que a gente tinha a Constituição Federal, no artigo 210, que garantia o uso das línguas próprias, né, as línguas maternas, e o artigo 231 da Constituição Federal, que fala, né, da possibilidade desses povos viverem conforme suas tradições, suas culturas, né, suas organizações sociais. Mas não havia, como a gente tem hoje, um conjunto de garantias legais, né, que permitisse que eles construíssem escolas tal como eles desejassem, né, com respeito às suas histórias, às suas memórias, às suas autoridades da palavra e assim por diante. O CIMI passa a assumir tarefas que não eram suas na atuação jurídica, para além da formação e da assessoria aos povos, e inicia o acompanhamento jurídico no contencioso, em processos cíveis e criminais, como nos casos de Vicente Canhas e Marçal de Souza, além de atuar como amigo da corte contra teses genocidas como a do marco temporal. Advogados e advogadas do CIMI adentram as estruturas para defender o direito originário, junto aos advogados indígenas que avançam na defesa jurídica dos povos ameríndios do Brasil. O povo Xoclen é um povo que já sofreu muita violência, expulsões, a exemplo de todos os povos indígenas do Brasil. E claro, disso todos nós já sabemos. Sofreu porque roubaram suas terras quando ainda eram tutelados, e foram tutelados exatamente até 5 de outubro de 88. Então tivemos aí o fim do famigerado regime tutelar, mas não vimos o fim da violência, das invasões. A Constituição foi categórica ao reconhecer o direito originário dos povos indígenas às suas terras tradicionalmente ocupadas, sendo que o parágrafo 1º do artigo 231 trouxe o conceito de terra tradicionalmente ocupada. Portanto, terra indígena possui o conceito vinculado ao texto constitucional, não havendo qualquer requisito temporal para sua caracterização. Pelo contrário, a Constituição trabalhou com elementos de tradicionalidade, que é a forma como cada povo se relaciona com o seu território. Os 27 povos indígenas da Bahia se somam aos demais povos indígenas do Brasil, que aguardam com muita esperança o julgamento deste processo em repercussão geral, que, para além de definir uma tese que norteará o futuro das demarcações de nossas terras, também decidirá sobre o futuro das nossas vidas e da nossa continuidade existencial enquanto povos originários desse país. Pois não há como falar de terras, construir uma tese sobre terras indígenas sem considerar as vidas dos povos indígenas. E não há como falar de vida sem a proteção dos nossos territórios. Já não basta historicamente terem nos imposto uma língua, uma fé, uma civilização, ainda querem nos impor um padrão de sociedade, um padrão de desenvolvimento, um padrão de progresso, e querem também limitar, interferir, ditar os moldes do nosso usufruto e o gozo e a efetivação dos nossos direitos territoriais, mesmo estando esses direitos consagrados na Carta Constitucional, inclusive como cláusula pétrea.
E mais do que tudo, o CIMI passa a apoiar 3 importantes movimentos de luta: as retomadas de terras que se espalhavam Brasil afora, mas especialmente nos estados do Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. As autodemarcações dos territórios, numa evidente sinalização de que os indígenas não estavam acomodados, esperando pelos governos, passando a indicar e a definir os limites de seus territórios originários, requerendo com isso o reconhecimento desse direito fundamental. E o movimento de ressurgimento dos povos, os resistentes, que se davam no interior e nas cidades, porque até 1988 os indígenas eram obrigados a negar suas identidades, protegendo-os da saga destruidora dos brancos colonizadores e do integracionismo brutal. Nas décadas subsequentes, anos de 2000 em diante, a afirmação do protagonismo indígena, sempre em movimentos intensos, e junto a eles estavam as missionárias e missionários do CIMI, a exemplo da grande marcha e conferência indígena que ocorreu no Monte Pascoal, depois em Porto Seguro e Cabralha, local do chamado Descobrimento do Brasil, onde o governo pretendia celebrar 500 anos de descobrimento, e os povos não queriam festa. Exigiam respeito, demarcação das terras, o fim da violência e das invasões. Houve ataque da Polícia Militar da Bahia contra os indígenas que marchavam para protestar. Repressão, bombas, prisões e agressões compuseram o contexto daquela data, de 22 de abril de 2000, explicitando o que tinham sido os 500 anos de colonização e o prenúncio de outros 500 ainda mais brutal e perverso. Os povos prosseguiam em as lutas por políticas públicas, por terra e pedindo o fim da destruição dos territórios, tem sido o cotidiano da vida. Eles vão avançando, percorrendo caminhos por dentro da justiça, dos ministérios, das estruturas do Estado, buscando afirmar o direito consagrado na Carta Constitucional. Mas os setores anti-indígenas compõem uma oposição dura, perversa, e passa a se afirmar também de forma articulada por dentro do Congresso Nacional, no Poder Executivo, e lá agem sistematicamente para impor limites, não permitindo a demarcação de terras. Estão ouvindo os tiros, né? Um caminhão tá chegando com capangas, não sabemos o que vai acontecer nesse momento. Estão ouvindo os tiros, eles estão atirando. Foi um branco que vendeu para fazer isso. Daí é nosso. Nós vamos permanecer, não vamos pegar isso aqui, é nosso. Nós não queremos de ninguém, não quer que é nosso. Se sujar, é nosso. Se nós não passar nada, é nosso. Nós temos todo o direito. Como é que os brancos vão tomar de nós? Não vai ficar com. Nós temos um monte de criança, um monte de filho que está faltando terra. Será que nós vamos ficar de braços cruzados? Não estão requerendo, não é nosso. Não é invasão, não estão invadindo, estão requerendo que é nosso. Nós não vamos sair daqui. Se eles não querem sair daí, eles nem nós, nem eles vão plantar, não vão permanecer assim. Fazendeiros com capangas, pistoleiros e seguranças voltam a atacar indígenas, como se fazia em décadas anteriores, especialmente aqueles nas retomadas de terras, em acampamentos de beira de estradas, em terras na Amazônia, sempre cobiçadas por garimpeiros, mineradoras, fazendeiros, madeireiros, grileiros. O CIMI, diante de tantas violências registradas em todo o Brasil, passa a denunciar em todos os espaços, nacionalmente,
a brutal política de morte contra os povos indígenas. E também fazer referência a um outro artigo da nossa Constituição brasileira, o 231, que assim expressa: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Diante destes e de outros elementos da nossa Constituição, ficam muito evidentes que os discursos atentatórios contra esse direito fundamental dos povos indígenas, de que a demarcação de terras indígenas atentaria contra a soberania nacional e outras formas de agressão a esse direito, são totalmente falaciosos e violentos. Enquanto o protagonismo dos povos originários, de quilombolas e outros movimentos de luta e resistência mostram suas forças organizativas, os governos assumem bandeiras do desenvolvimentismo e passam a negar os direitos indígenas, tratando os povos como penduricalhos a serem removidos. E com essa concepção, em aliança estreita com o agronegócio, impuseram CPIs contra o CIMI, FUNAI, INCRA e perseguiram, como ainda perseguem, e criminalizam as lutas e os lutadores e lutadoras, impõem a transposição do Rio São Francisco, a construção de grandes hidrelétricas como a de Belo Monte, todos conglomerados econômicos de morte e destruição, que sempre estão pelos caminhos da vida, das culturas e dos habitats e territórios indígenas. Se havia um movimento de luta e consolidação de direitos, nos últimos anos da década de 2010, passa-se a criar espaços de resistência contra a desconstrução dos direitos. As forças econômicas e políticas se unem por dentro do Estado e agem para retirar da Constituição Federal a possibilidade de demarcação de terras. Cria-se a tese do marco temporal, aquela que impede a demarcação de novas terras e tenta rever aquelas demarcadas. O avanço criminoso dos madeireiros, fazendeiros e garimpeiros, em aliança com governantes e órgãos de Estado, é a tônica da destruição sem limites do ambiente. Com as derrubadas aceleradas das matas, com incêndios incessantes, com a invasão em massa nos territórios, tornando-se o cenário da dor, crueldade e morte. Ventos, velas, mercadores, entreposto um contingente, partirão navegadores, saquear um continente. Ventos, velas, mercadores, o antiquado é vigente, se deslumbram imperadores, um passado tão presente, se deslumbram imperadores, um passado tão presente.
Celebrar para não esquecer que não somos a causa indígena, mas por ela. Não somos a missão, mas enviados a ela. Não somos os mestres, mas servos e servas. Não somos protagonistas, mas seguimos junto a eles. Não somos os detentores do saber, mas aprendizes. Não somos as verdades, nos relacionamos com elas. Não somos os caminhos, percorremos por eles. Não somos fins em nós mesmos, mas meios para chegarmos neles. CIMI, 50 anos em defesa da causa indígena. Avançando para águas mais profundas. Avançaremos! As missionárias e missionários prosseguem, caminham e lutam juntas e juntos com os povos, esperançando-se, dando as mãos para superar mais um tempo de sombras das antipolíticas que buscam, como na prática cotidiana, a exploração devastadora dos territórios, o aniquilamento das diferenças e o genocídio dos povos. Foram períodos de profundos aprendizados, de lutas nos territórios e de compromisso missionário e profético, sempre engajado e perene em defesa da causa indígena. Seguimos avançando, embora os entraves da ganância, da covardia e opressão não tenham cessado ao longo das décadas, mas há caminhos abertos. Seguiremos por eles.
é no regime de Deus, é no regime de união, é no regime de Deus, é no regime de união.